Aqui Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica e Olitok 2020, favoritos para Tóquio, do Facebook, da comunidade do grupo Olitok, favoritos para Tóquio 2020 e do canal do YouTube Sovurs. Voltando para a apresentação da segunda parte dessa revista Sports Illustrated dos Jogos de 1960. Voltando a essa página, na primeira filmagem eu falei handball, olha só que loucura, polo aquático. É que quando a gente está filmando, às vezes vem outros flashes, outros pensamentos, e aí acaba dando uma desconcentrada e cometendo esse tipo de erro. Retornando, eu havia parado nessa página, as provas de natação. Aqui a equipe norte-americana, vencedora da prova do 4 por 100 nado livre, conquistou a medalha de ouro. Aqui as alemãs, que obtiveram a medalha de bronze. A australiana Yusa Conrad, que é irmã do John Conrad, da Austrália, que foi campeão dos 1.500 metros nos Jogos de 1960. E aqui o pódio da prova dos 400 metros, Tsuyoshi Yamanaka, do Japão, prata, Murray Rose, Austrália, ouro, e o John Conrad, da Austrália, bronze. E aqui o Tsuyoshi Yamanaka é decepcionado ao ter ficado na quarta colocação na prova de 1.500 metros. A competição de polo aquático, aqui um lance de um jogador brasileiro contra a Hungria, uma vitória de 6-3 da Hungria. E acima a equipe da Alemanha, que ficou na sétima colocação. No torneio de polo aquático, a Itália surpreendeu os grandes favoritos, que eram Hungria, Iugoslávia e União Soviética, embora a Itália também houvesse sido campeã nos Jogos de 1948. Aproximando a câmera, eu gosto de fazer essa aproximação, mas eu tenho tremido a câmera. Aqui as norte-americanas, do 4 por 100 livre. Abaixo, o pódio dos 400 livre, com o Murray Rose, Yamanaka e o Conrads. E lembrando que essa equipe norte-americana era formada pela Stobbs, Pilani, Wood e Chris, que era a Chris von Salsa, vencedora da prova dos 400 metros. Nos 100 metros ela ficou com a medalha de prata, perdeu para a grande australiana Dawn Fraser, que havia sido campeã nos Jogos de 1956. Então aqui, ó, vamos continuando essa filmagem, estou fazendo uma bagunça com essa revista. As competições de boxe, aqui o italiano Zamparini contra o soviético Grigoriev. Um outro lance do boxe, o Nagy da Hungria perdeu para o Bendig da Polônia. E aqui o pódio da categoria mais pesada, o Francesco De Piccoli da Itália, que ficou com a medalha de ouro. E teve o alemão, Dieter Zygmunt, obteve a medalha de bronze. O sul-africano, o Daniel Becker, ficou com a medalha de prata. Grandes resultados do torneio de boxe. E o Nemeth, da Tchecoslováquia, também com medalha de bronze. Que o alemão, o tcheco, o italiano e o sul-africano. Os comentários dos resultados do torneio de boxe. Aqui os resultados. Vou fazer uma aproximação aqui do pódio da prova. Aqui os 4 medalhistas da prova, né? Os 4 medalhistas da categoria mais pesada. E para mostrar, dar um detalhe, mostrar os detalhes dessas fotos dos Jogos de 1960. As competições de atletismo, aqui a chegada da prova de 100 metros, o David Syme, o Ray Norton, o Bud, o Figueroa, Peter Hatford do Reino Unido e o Armin Hari, que uma competidora, Johanna Lutke, que foi medalhista de prata no arremesso de peso. E a chegada da prova dos 5.000 metros, o Murray Hallberg da Nova Zelândia, chegando à frente do Hans Grodotzky da Alemanha. O norte-americano, Nieder, campeão do peso, carregando a Jutta Heim, aliás, o Rink Babica do disco, né? Não é o Nieder, é o Babica do disco, carregando
a Jutta Heine do atletismo, e a chegada da prova de 100 metros, a grande vitória do alemão Armin Hari sobre o norte-americano David Simon. Uma tomada próxima, prova de 100 metros, aqui a prova de 5.000 e a chegada da prova de 100 metros, grande resultado do alemão Armin Hari, vencedor dos 100 metros e também campeão com a Alemanha no 4%. Aqui umas anedotas, uns desenhinhos, umas charges dos Jogos Olímpicos, momentos na Vila Olímpica, principalmente com a delegação alemã. A Jutta Heine, da Alemanha, que foi medalhista de prata, na prova de 200 metros. E aqui a chegada das provas de 110 metros com barreiras e dos 200 metros. A Jutta Heine, vou puxar mais um pouquinho, medalhista de prata nos 200 metros. Aqui a chegada da prova de 200 metros, a Jutta Heine com a medalha de prata, a Dorothy Hyman do Reino Unido com a medalha de bronze e a norte-americana Wilma Rudolph com a medalha de ouro. A chegada da prova dos 110 metros com barreira, o Lee Kellogg dos Estados Unidos, chegando à frente do Willie May dos Estados Unidos também. Uma prova em que os norte-americanos conquistaram as 3 medalhas. Ouro com Lee Kellogg, que foi campeão em 1956, prata com Willie May e medalha de bronze com Hayes Jones, que será o campeão olímpico de 1964. Aqui a foto da chegada da prova. Essa foto não havia em outros livros, mostra bem como o Lee Kellogg venceu, chegou à frente, porque nessa tomada não parece, só quando olha a corda sendo mais flexionada. Embora o que conta é a chegada ao toque do torso. Mas por essa foto dá para se perceber que o Lee Kellogg realmente chegou à frente. E aqui abaixo o Hayes Jones chegando à frente do alemão Lauer. Grande resultado dos norte-americanos, ficando com as 3 medalhas na prova. Deixa eu dar uma chegada mais próxima. Aqui os norte-americanos, ouro, prata e bronze. A chegada da prova. E acima, prova de 200 metros. Grande tomada, grande foto dessa chegada dos 110 metros com barreiras. Fantástica foto. Muito boa. Aqui os ginastas alemães que conquistaram a medalha de bronze por equipes. A Alemanha, principalmente a oriental, se tornou uma grande força da ginástica. Uma competição de luta, que o alemão Heinz contra o Ismail Ogan da Turquia, o Ogan, acho que creio que tenha conquistado uma medalha de ouro, não preciso confirmar se foi o Ogan que conquistou a medalha de ouro. Aqui a esgrima, a disputa da Roldan com a Heide, da Alemanha. E o alemão na prova do tiro ao alvo. O alemão Wilfried Dietrich, campeão no torneio da luta livre, conquistou, ele ganhou 5 medalhas nos Jogos Olímpicos de 1960, de 56 a 68. A única de ouro foi no torneio de luta livre dos Jogos de 1960. Aqui foi o 10º dia das competições. Grande resultado dos alemães. A prova de 400 metros, aqui o Karl Kaufmann, que foi medalhista de prata na prova de 400 metros, e aqui a famosa chegada do Otis Davis com o Karl Kaufmann e a foto da chegada. O momento em que ele cai, se atirando ao solo, e a recuperação, né, quando ele é erguido. E aqui o norte-americano Otis Davis comemorando sua vitória. Muito difícil, muito dura a prova entre eles, a disputa. Fantástico resultado. Aproximando,
Aqui o resultado do Otis Davis com Carl Kaufmann. E ele sendo levantado e caído, né? Um grande confronto entre Alemanha e Estados Unidos nas provas de velocidade. Mais uma prova, que é a prova de decathlon, o Rafer Johnson com o Sekai Yang da China. E a chegada da prova de 800 metros, a vitória da soviética, a Ludmila Shevtsova, à frente da australiana, a Jones, a Brenda Jones e a Ursula Donat, da Alemanha. 3 alemãs com a terceira, quarta e quinta posições na prova, e a Ludmila Shevtsova, da União Soviética, vencendo essa prova, que retornou ao programa olímpico depois de ter ficado ausente desde 1928, quando estreou nos Jogos e logo saiu, porque as atletas passaram mal e consideraram que as mulheres não conseguiam correr distâncias acima de 200 metros. Realmente um absurdo, né? Um preconceito muito grande, mas que depois as mulheres mostraram que realmente eram muito mais capazes do que os homens julgavam. Aqui o grande resultado da soviética Shevtsova. O Rafer Johnson com o Yang. E aqui a Shevtsova com a Brenda Jones, com a Donat. A União Soviética, que obteve 11 medalhas de ouro no atletismo nesses Jogos Olímpicos. Foi a grande atuação da União Soviética na história olímpica do atletismo diante dos Estados Unidos. Mais competições aqui, competição da vela, da classe Flying Dutchman. Mais uma competição aqui da vela. A rainha Frederica cumprimentando o príncipe, ganhador da medalha de ouro, na classe Dragão. Outro momento aqui, a visita do Max Schmeling, famoso boxeador alemão, aqui na Vila Olímpica. O momento do decathlon, Kuznetsov da União Soviética, que foi medalha de bronze, conversando com o Johnson, Rafer Johnson, que foi medalhista de ouro. A prova do salto triplo, que teve uma confusão envolvendo o Witold Kreyer e o norte-americano Iron Davis. O Kreyer não deu a mão para o Davis na prova porque pensou que poderia ser até desclassificado. E o público entendeu mal e acabou vaiando o Witold Kreyer no pódio. Inclusive, o soviético até chorou no pódio com as vaias que recebeu. Mais um momento aqui o Azatiani, da União Soviética da Esgrima, junto com um competidor norte-americano do remo, a Wiltrud Urselmann e a Barbara Goebel, que conquistaram medalha pela Alemanha na natação. E abaixo, aqui o Mikhailov, da União Soviética, com Martin Lauer, numa conversa, né, entre os competidores. São os momentos que fora de competição, né, que ocorrem nos Jogos Olímpicos. Uma premiação aqui com a bandeira Alemanha e Estados Unidos, que foi da prova dos 100 metros. Primeira vez que a Alemanha, aqui o texto fala que a primeira vez que a Alemanha ganha uma prova de corrida desde a vitória de 1928 da Lina Radke. A norte-americana, a Wilma Rudolph, 3 medalhas de ouro nas provas de velocidade. A Alemanha campeã no 2 no remo. Aqui a Marika Klius e o Baumler, que foram da Olimpíada de Inverno, conversando aqui com a Armin Hari. Mais uma foto do Rafer Johnson, o remo, 8 da Alemanha, ganhador da medalha. A prova do 4 com
medalha de ouro para a Alemanha. A França ficou na segunda colocação com a medalha de prata. A Olga Connolly e o chinês, o Yang, com a medalha de prata, junto com a Olga Connolly e com o Harold Connolly, né, campeões de 1956 que se casaram. O pódio da prova do arremesso de peso, com Johanna Ludwig e a Tamara Press. O Murray Halberg, vencedor dos 5.000 metros, se recuperando da queda. Aqui o Herbie Elliott, vencedor dos 1.500 metros, não vi ainda nessa revista, o grande destaque, né? E o Glenn Davis, vencedor dos 400 com barreira. Não sei se minha mão ficou na frente. Ficou na frente. Então vamos lá. O remo, o 4 com, a medalha de ouro da Alemanha. O Harold Connolly com a Olga Connolly. O arremesso de peso, Johanna Ludwig e Tamara Press. Murray Halberg, vencedor dos 5.000 metros. Herbie Elliott, vencedor dos 1.500. O Glenn Davis, vencedor dos 400 com barreira. O Rafer Johnson, campeão do decathlon. São essas fotos. Uma tomada próxima. Aqui, ó. Desses atletas. E aqui, a Tamara Press, que naquela outra foto falaram que era, né, escreveram que a Irina Press era a Tamara Press. Essa é a Tamara Press, que em 1964 vencerá as provas de lançamento de disco e arremesso de peso. Aqui os alemães, vencedores do revezamento 4 por 100 metros, após a desclassificação dos norte-americanos. Os norte-americanos chegam à frente com David Syme, o Martin Lauer chega na segunda posição, só que os alemães acabam ficando com a medalha de ouro. E aqui a prova feminina. A União Soviética estava até então com a medalha de bronze, mas acabou ultrapassada na linha de chegada pela equipe da Polônia. A prova de 4 por 400, aqui a medalha de ouro dos Estados Unidos, a medalha de prata da Alemanha e a medalha de bronze das Índias Ocidentais Britânicas. Ficou com a medalha de bronze. Essa página comenta os revezamentos. Lembrando que o 4 por 400 feminino não havia ainda no programa olímpico. Competição de hipismo, a prova de 10.000 metros, o Grodotsky da Alemanha, medalhista de prata, Pyotr Bolotnikov da União Soviética, que obteve a medalha de ouro, Desidyashkov da União Soviética, quarto colocado, e o Power da Austrália, medalhista de bronze. Premiação do lançamento de dardo, o Walter Krüger, né? Walter Krüger da Alemanha, ficou com a medalha de prata. O ouro foi para o soviético, Viktor Tsibulenko, e o Kuchar da Hungria obteve a medalha de bronze. Grande resultado aqui dos competidores. E aqui os resultados, né, das disputas. Houve também a prova do salto em altura, lembrando que o formato desse livro é um formato de diário. Aqui um alemão com a prova, o Klaus Zeinger, conquistou a medalha de bronze na prova de carabina. E acima, medalha de bronze para o Josef Neckermann na prova de adestramento, que teve a vitória do soviético Sergei Filatov, primeiro soviético campeão do hipismo. Aqui a prova dos 10.000, premiação do dardo, aqui Josef Neckermann, e abaixo o alemão Zeinger, medalhista no tiro. Mais uma página da prova dos 200 metros, aquela eliminatória que o Berruti entrou um pombo na pista. Aqui a arbitragem fazendo uma verificação. A grade do martelo, né? Após o martelo bater na grade. O John Kelly, da equipe de remo dos Estados Unidos, a irmã dele, a Grace Kelly. Eu não lembro qual que é a Grace Kelly, princesa de Mônaco, acabou falecendo. Máquinas de datilografar. Uma visita ao zoológico. O soviético Bulatov,
que se machucou na prova do salto com vara, sendo carregado. Aqui um encontro do norte-americano do basquete com um competidor possivelmente da prova de luta. E aqui o Armin Hari dentro de um carro. Momentos, né, desses jogos de 1960. Algumas observações de jornais da época, da equipe, Correios do Estádio, Volt, e de revistas, possivelmente analisando esses Jogos Olímpicos. E aqui a Wiltrude Urselmann, com a sua medalha de prata na prova de 200 metros nado de peito, e abaixo, Johanna Lüttke, medalhista no peso, prata. A Ingrid Kramer, 2 medalhas de ouro nos saltos ornamentais, Hildrun Klaus, bronze no salto em distância, a Hartmann e a Therese Zentz, prata na canoagem, e a Heidi Schmid, medalha de ouro no florete. Curioso que falam, né? As Amazonas alemãs. Grande resultado da Alemanha, mas não era ainda a grande potência que se tornou nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90. Uma parte aqui da revista com fotos coloridas. Aqui a prova dos 100 metros, final dos 100 metros coloridos, 3 norte-americanos, o cubano, o britânico e o alemão, a torcida alemã, o Armin Hari comemorando sua vitória nos 100 metros. Aqui eu comprando chapéus, né? E a Therese Zentz, da Alemanha, ganhadora de 2 medalhas de prata na canoagem. Os alemães, vencedores da prova do 8 com no remo, feito histórico. E a arbitragem, os cronometristas do atletismo. Mais uma página aqui, as comemorações na Vila Olímpica. Né? Última folha da revista, Erlen Brown, dos Estados Unidos dançando. Aqui mais momentos dos atletas dançando. Aqui uma soviética com um americano. Imagina se fosse hoje falar comunista. Outros atletas. A Gina Lollobrigida, com representantes da Alemanha, Bernd Cruz e Ingo Kletov. Os norte-americanos do polo aquático, com admiradoras, a Erlen Brown e o Brad Ford, ela do arremesso de peso, ele do levantamento de peso. Outra foto aqui, o famoso Max Schmeling, do boxe profissional alemão, foi um grande ídolo nos anos 30. E aqui, ó, a Liz Taylor, a Elizabeth Taylor, presente nesses jogos. A Bonnie Wilk e o John Henricks, da Austrália, na natação, uma cena de namoro. E um casamento. Dawn Fraser olhando uma pessoa vestida ali com roupa de casamento. E esses dois aqui, não sei qual é a legenda deles. Espero que tenham gostado dessa revista, muito difícil de filmar. Muito difícil, né? Preciso dar uma reformada nela, consertar esses amassados. Mas é uma revista em formato menor, seria melhor. Os grandes momentos desses Jogos Olímpicos de 1960. Creio que agora vou encerrar com a Tamara Pressa aqui, ó. A foto da Tamara Pressa. Essa é a Tamara Pressa. E na outra página, eu não lembro que página que está, uma foto que pegam uma outra atleta e falam que é a Tamara Pressa. Mas aí acho que eu não vou conseguir localizar agora, eu queria só colocar como comparação. Não está aqui não, porque o atletismo começou depois. Uma página que tem a Erlen Brown. Aqui.
Essa é a Irina Press. E aquela outra que eu filmei por último é a Tamara Press. Vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica, OliTok 2020, favoritos para Tóquio, e também na comunidade do Facebook, do OliTok 2020 e do canal do YouTube Sovus. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e voltaremos apresentando os jogos de 1964. Apoie o canal. Obrigado.